Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui onde eu quero trazer aqui ao seu coração uma recomendação de Deus. Eu quero trazer aqui ao seu coração também um alerta da parte de Deus. Porque o que o mundo está vivendo, o que está acontecendo no mundo inteiro, e a humanidade, elas estão aceitando com tanta facilidade as coisas erradas, que vem acontecendo já há muitos anos, melhor dizendo. E é o que diz Romanos 12:2, não vos conformei com este século. Tanta coisa errada acontecendo e muitas pessoas, eu não posso aqui generalizar, mas parece que é como se muitos estivessem aceitando. Mas você vai ver que na palavra de Deus que a Bíblia nos recomenda a nos afastar das coisas erradas e não compactuar com elas. Romanos 12:2, a Bíblia diz, não vos conformei com este século, mas devemos ter a mente renovada e transformada em Cristo Jesus. Talvez você que vai ouvir essa mensagem, você é uma das pessoas que está conformada com este século, por tantas coisas erradas que está acontecendo, e muitas são as pessoas que elas estão aceitando, elas concordam, quando aceitam, quando concordam, significa que são pessoas que estão aprovando o erro que outros cometem. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 2,14, diz assim, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Veja que isso aqui é uma recomendação. A Bíblia nos orienta a dar bom testemunho, a ser cristão exemplar, para que assim a gente possa evitar o problema. Quando a Bíblia fala que devemos dar bom testemunho, dar bom exemplo, a Bíblia está falando com as coisas erradas que nos tempos de hoje acontecem. E nós não podemos aceitá-lo. Quando a pessoa aceita, ela vê as coisas erradas e ela aceita, isso sugere que ela está concordando com o erro que outros cometem, se tornando cúmplice do erro de outros. E a Bíblia nos recomenda a não aceitá-la, dar bom testemunho, dar bom exemplo, porque quando eu dou bom testemunho, quando eu dou bom exemplo, eu vou estar evitando o problema na minha vida. E obviamente, quando eu evito o problema na minha vida, eu também estou evitando o problema dentro da minha casa. Eu queria que você ouvisse essa mensagem até o fim, para que você entenda qual é o fim, ou o que vai acontecer com aqueles que dão mau testemunho, com aqueles que dão mau exemplo, ou com aqueles que escandalizam o nome de Jesus. Eu preciso que você entenda, Ele tem um amor tão grande pelo seu nome. Mas eu pergunto a você que vai ouvir essa mensagem, qual tipo de amor, ou qual tipo de afeto, de respeito, ou de temor você tem para com o nome de Jesus Cristo? Porque caso você não saiba, o seu nome, diz Apocalipse 5, que o seu nome está guardado no livro da vida, selado com 7 selos, aonde nem os anjos podem sequer olhar para esse livro, muito menos tocar nele. Por aqui você percebe o amor e o zelo que ele tem para com o seu nome. Mas que tipo de zelo você tem para com o nome de Jesus? Porque tem pessoas que ela diz amar Jesus, mas ela concorda com o erro que outros cometem no Evangelho, ela concorda com o escândalo do Evangelho, ela vem e não se afasta. Que tipo de zelo você está tendo? Que tipo de amor você está tendo por aquele que te amou primeiro? Qual é o zelo, o cuidado que você está tendo para com o nome de Jesus? Tem pessoas que dizem amar a Jesus. Tem pessoas que conversam da boca para fora Jesus como Senhor e Salvador. Mas é o que disse do profeta Isaías, Israel me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu preciso que você entenda, o amor de Jesus é tão grande por você. É muito maior do que você imagina. É muito maior do que o que você pensa. Mas que tipo de testemunho você tem dado? Hoje em dia existe bagunça dentro das igrejas, forró dentro de algumas igrejas. Existe mentira no Evangelho. Existe, muitas das vezes, engano no Evangelho, bebida no meio do Evangelho. Existe prostituição no Evangelho, ou seja, existe escândalo hoje em dia por todas as partes, e muitas pessoas elas concordam porque elas verem e continuam nos lugares onde há escândalo, sugere que você está concordando com o escândalo, e o Evangelho não é escândalo. O Evangelho, para quem não sabe, é a solução para o meu problema e para o seu problema, desde que o Evangelho esteja nas mãos da pessoa certa. Mas o Evangelho nas mãos da pessoa errada
tem se tornado escândalo na vida de muitas pessoas. E a Bíblia ensina que temos que dar bom testemunho. Temos que dar bom exemplo, né? Quando eu dou bom testemunho, bom exemplo, eu estou evitando o problema, como a Bíblia fala aqui no começo. Evite contenda, ou seja, evita problema. Tem gente que escandaliza o Evangelho. Quando escandaliza, não está evitando o problema. Está procurando o problema para si e para outras pessoas também. Você vai ver, por isso que eu peço que você acompanhe esse vídeo, que você ouça até o fim, e você vai ver qual é o fim, ou o que vai acontecer com aqueles que escandalizam o Evangelho. Você vai ver qual é o fim dessas pessoas. De todos aqueles que concordam com o escândalo do Evangelho, você vai ver qual que é o fim deles. Olha o que diz no versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, a recomendação, devemos nos apresentá-lo a Deus como alguém aprovado. O que é um alguém aprovado? Um cristão, não crente, porque crente até o diabo é. Mas o que é um cristão aprovado? Um cristão aprovado é um cristão que dá bom exemplo. Um cristão aprovado é um cristão que dá bom testemunho. Um cristão aprovado é um cristão que evita problema. Um cristão aprovado é um cristão que não aceita escândalo no Evangelho, que não aceita escandalizar o nome de Jesus. Como eu falei anteriormente, ele tem um zelo tão grande com o teu nome. Ele tem um amor, um carisma tão precioso com o seu nome. Mas qual carisma, qual amor você tem com o nome de Jesus? Porque muitas pessoas que vão ouvir esse vídeo, muitas são elas que vivem no meio do escândalo e não se afastam. Você vai ver aqui que a Bíblia recomenda se afastar. Se você é um alguém que infelizmente frequenta algum lugar aonde o nome de Jesus foi escandalizado e você não se afasta, isso sugere que você está concordando com o escândalo. Ou seja, você está escandalizando o nome de Jesus também. Qual é mais importante, o nome de Jesus ou o seu? Preciso que você entenda isso. Ele tem um amor tão grande para com o seu nome. Eu pergunto a você, qual amor você está tendo para com o nome de Jesus? É o que a Bíblia pergunta. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu pergunto para você, será que você está se apresentando a Deus como aprovado ou como reprovado? O aprovado é aquele que dá bom exemplo, que dá bom testemunho, que não aceita escândalo, que evita problema e não que procura. Quem você tem sido? Você tem se apresentado como aprovado ou reprovado? Olha o que diz mais no versículo 16. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Evitar falatórios inúteis e profanos, ou seja, aqueles que profanam o nome de Jesus, que não tem zelo para com o nome de Jesus, que não se apresenta como um cristão aprovado, que não evita problema, que dá mau exemplo, que dá mau testemunho. A Bíblia classifica ou considera como inúteis, como profano, por estar profanando o nome de Jesus. Será que você está se apresentando como aprovado ou reprovado? Você tem evitado o problema ou procurado o problema? Você tem aceitado escândalo no Evangelho ou você tem se afastado dos escândalos? Acompanhe esse vídeo. Eu peço a você que acompanhe, especialmente o final, para que você entenda exatamente o que vai acontecer com todos que escandalizam o nome de Jesus, ou todos aqueles que aceitam escândalo. Versículo 17, só para você entender. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto, para você que não sabe, foram dois personagens da Bíblia, ou duas pessoas, os quais foram da igreja primitiva, ou a igreja precisa do avivamento naqueles dias. E esses dois, quando o apóstolo Paulo pregava na igreja primitiva, eles dois se levantaram contra o apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo estava errado e que a verdade estava com ele. Profanaram o nome de Jesus, blasfemaram o nome de Jesus, levando pessoas a se enganar, querendo colocar as pessoas que estavam seguindo o que o apóstolo Paulo pregava. Eles queriam colocar as pessoas contra a verdade e que as pessoas aceitassem ou seguissem a mentira a qual eles contavam. Assim acontece muitas vezes nos tempos de hoje. Pessoas que andam na mentira, que andam no erro, escandalizando o Evangelho. E quantas são as pessoas que estão rejeitando a verdade de Cristo pela mentira que muitos propagam por aí. Infelizmente, é assim que está o Evangelho hoje em dia. Disse mais no versículo 18: estes
se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Veja que a Bíblia fala, estes se desviaram da verdade. Quem são estes que a Bíblia fala que se desviou da verdade? Aqueles que dão mau testemunho, aqueles que dão mau exemplo, aqueles que não evitam problema, aqueles que escandalizam o nome de Jesus, ou que concordam, ou que aceitam o escândalo. A Bíblia chama estas pessoas de desviado da verdade, porque tiveram a fé pervertida. Eu vou perguntar para você, será que você que vai ouvir essa mensagem, espero que não é alguém que está desviado da verdade achando que está no caminho certo? Porque todos aqueles que estão profanando o nome de Jesus, que tornou o nome de Jesus escândalo, a Bíblia diz que essas pessoas estão desviadas da verdade. Tomara que você que vai ouvir essa mensagem não seja um deles. Todos aqueles que escandalizam o nome de Jesus, a Bíblia chama de desviado da verdade. A Bíblia diz que essas pessoas elas não estão evitando o problema. A Bíblia diz que estas pessoas, elas infelizmente são as pessoas que dão mau testemunho, que dão mau exemplo. São pessoas que estão se apresentando como reprovado e não como aprovado. Todos aqueles que infelizmente estão escandalizando o nome de Jesus, a Bíblia chama de desviado. Não aceite escândalo. Jesus é santo, meus queridos. O Senhor Jesus, Ele é santo. O nome dEle é Santo do Santo do Santo. Príncipe de toda paz, maravilhoso conselheiro. O nome dEle é o mais santo que você possa imaginar. Se o nome dEle é santo, eu tenho que tomar todo cuidado até para abrir a boca e pronunciar o nome Jesus Cristo. Eu devo ser cauteloso. Eu não devo usar o nome de Jesus em vão. Eu devo tomar cuidado para pronunciar este nome, porque esse nome é fogo consumidor. Esse nome ele não pode ser usado em qualquer hipótese, a qualquer momento, a não ser que quem venha usá-la esteja disposto de fato a usá-la, não para ser motivo de escândalo, porque o nome de Jesus não é para ser escândalo. O nome de Jesus é para levar as pessoas à conversão. O nome de Jesus é para levar a humanidade ao arrependimento. O nome de Jesus é para levar a humanidade a conhecer o amor, o qual Ele nos apresentou naquela cruz, morrendo por mim, morrendo por você. O nome de Jesus, Ele propõe salvação. O nome de Jesus representa salvação, arrependimento, santidade e não escândalo. Olha o que mais diz a Bíblia aqui, no versículo de número 15, né? Eu vou voltar no 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem de que se envergonhar. Ou seja, o nome de Jesus, ele não pode ser motivo de vergonha na minha vida. O nome de Jesus tem que ser motivo de honra. E muitas pessoas, muitas, não são poucas, elas estão sendo motivo de vergonha para o Evangelho, por estar escandalizando. Muitas pessoas, infelizmente, é triste isso. Como diz o pastor Júnior Trovão, isso aqui não é para rir, é para chorar. Muitas pessoas estão sendo motivo de vergonha e não de honra para o Evangelho. E o Evangelho deve ser motivo de honra. Tem que ser motivo de amor. O Evangelho é uma fonte de vida, uma fonte de salvação. O Evangelho não deve ser motivo de vergonha. Eu não posso ser motivo de vergonha para o Evangelho. Eu devo ser motivo de honra para o Evangelho, porque o Evangelho é honra na minha vida. Então eu também devo ser motivo de honra para Ele, e não motivo de escândalo, de vergonha, como diz aqui no versículo 15. Quantas pessoas estão sendo motivo de vergonha por estar escandalizando, por aceitar escândalo, por aceitar tantas coisas erradas? Não sejam desses. Não sejam desses. Pelo contrário, como diz em Romanos 12:2, não devemos aceitar este século, não devemos aceitar o erro do mundo, não devemos nos conformar. Será que você está conformado com o que está acontecendo? Será que você está conformado com os escândalos? Será que você está conformado com as coisas erradas? Olha o que disse mais no versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este o selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Veja que a Bíblia fala que o Senhor conhece
aqueles que lhe pertencem. Quando a Bíblia fala que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, está perguntando assim para mim e para você: quem serão aqueles que o Senhor conhece? Assim como tem aqueles que o Senhor conhece, também tem aqueles que o Senhor desconhece. Quem são aqueles que o Senhor conhece? São aqueles que dão bom testemunho, são aqueles que dão bom exemplo, são aqueles que não escandalizam o Evangelho, são aqueles que não são motivo de vergonha para o Evangelho, mas que são motivo de honra para o Evangelho. São aqueles que evitam problema e não que procuram problema. São aqueles que se apresentam como um aprovado e não como um reprovado. São aqueles que não se desviaram da verdade. São aqueles que não tiveram a fé pervertida. Esses, a Bíblia fala que o Senhor a conhece. Mas aqueles que escandalizam o Evangelho, aqueles que se apresentam como reprovado, achando que está aprovado, aqueles que são motivo de vergonha e não de honra para o Evangelho, aqueles que se desviaram da verdade e acham que estão dando na verdade, aqueles que dão mau exemplo, que dão mau testemunho, esses Deus desconhece, porque Deus é santo. E se Deus desconhece esses são conhecidos de Satanás. Não sejam desses. O Senhor desconhece os que são motivo de vergonha. O Senhor desconhece aqueles que escandalizam a sua palavra, o seu Evangelho, porque Jesus, Ele é santo. Ele não compactua com coisas erradas. Talvez você vai ouvir essa mensagem, este vídeo, a plataforma do YouTube, e você vai pensar assim: o pastor ele está criticando os outros. Não, eu estou te alertando, não pense isso de mim. Eu estou aqui te alertando para que você possa abrir os teus olhos. Claro, se você é um desses que talvez, infelizmente, vai em algum lugar onde está sendo motivo de vergonha, de escândalo, você vai perceber aqui que a Bíblia nos recomenda se afastar. É Deus usando a vida desse pobre miserável para ter misericórdia da sua salvação, porque ainda dá tempo. Para que você se afaste. Como você ouviu, o Senhor conhece os que lhe pertencem, mas aqueles que são motivo de vergonha para o Evangelho, motivo de escândalo, o Senhor também desconhece. E aqueles que o Senhor desconhece é conhecido por Satanás, porque estão agradando ao diabo e não a Deus. Olha o que disse mais ainda no versículo 19: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, todo aquele que professa Jesus como seu Senhor e Salvador, deve se afastá-lo do escândalo, deve ser motivo de honra para o Evangelho e não de vergonha, como vimos aqui no versículo 15. Deve se apresentar como aprovado, deve dar bom exemplo, bom testemunho. Todos aqueles que dão bom exemplo, bom testemunho, todos aqueles que se apresentam como aprovado, todos aqueles que evitam problema, que não é vergonha para o Evangelho, que não é motivo de escândalo para o Evangelho, que não se desviaram da verdade. Esses, a Bíblia fala que deve se afastá-lo das coisas erradas. Mas se alguém está na presença de Jesus e está compactuando com essas coisas, isso significa que esse está desviado da verdade e está profanando o nome de Jesus Cristo. Tomara que você não esteja profanando o nome de Jesus, porque a Bíblia nos orienta a nos afastar. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você é alguém que está sendo motivo de escândalo, de vergonha para o Evangelho, ainda há tempo de você se afastar. Ainda há tempo de você chegar ao arrependimento. Ainda há tempo de você voltar para os braços do amor de Jesus. Ainda há tempo de você abrir os teus olhos, de você acordar. Se você quer ser salvo, precisa se afastar das coisas erradas. Precisa ter zelo pelo nome de Jesus. Precisa ter mais amor, ser mais humano pelo nome de Jesus Cristo. Precisa ter um cuidado maior para com o nome de Cristo. Olha o que ele disse no versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro ou de prata, há também de madeira, de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Os que são para a honra são aqueles que dão bom testemunho, são aqueles que dão um bom exemplo, são aqueles que não procuram problema, mas que evitam problema, são aqueles que não envergonham o nome de Jesus, são aqueles que não são motivo de escândalo para o Evangelho, são aqueles que se apresentam como aprovado, são aqueles que não se desviaram da verdade, são aqueles que se afastam de coisa errada. Esses são motivo de honra. Mas também tem aqueles que são motivo de desonra. Quem são os que são motivo de desonra? São aqueles que estão se apresentando como reprovado e acham que está aprovado. São aqueles que são vergonha para o nome de Jesus. São aqueles que são escândalo para o Evangelho. São aqueles que não evitam problema, que procuram problema.
São aqueles que estão desviados da verdade, achando que a verdade está com eles. Quem são aqueles que infelizmente estão sendo reprovados? Quem são aqueles que infelizmente está sendo motivo de desonra para o Evangelho? São aqueles que, em vez de evitar problema, estão procurando um problema, que está sendo escândalo, está escandalizando o nome de Jesus. Estes serão desonrados, diz a palavra de Deus. Olha o que mais diz no versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra. Ou seja, se você quer ser utensílio de honra, ou se você quer ser honrado, você deve se afastá-la de todas essas coisas erradas. Pelo contrário, se você não se afastá-la, você jamais será honrado nessa vida. Santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça. Veja que no versículo 19 a Bíblia manda a gente se apartar ou se afastar das injustiças, daqueles que cometem injustiça usando o Evangelho, ou aqueles que são motivo de vergonha por nome de Jesus, ou escândalo para o Evangelho. Devemos nos afastar. Todos aqueles que cometem injustiça. Quem são os que cometem injustiça? Aqueles que são vergonha por nome de Jesus. Aqueles que escandalizam o Evangelho. Eu devo me afastar. Mas no versículo 22 a Bíblia fala: segue a justiça, a fé pura, com amor e paz, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Quem são aqueles que de coração puro invocam o Senhor? São aqueles que não são motivo de vergonha por nome de Jesus. São aqueles que não escandalizam o Evangelho, que não são motivo de escândalo para o Evangelho. Mas aqueles que envergonham o nome de Jesus, esses que são motivo de escândalo para o Evangelho, esses não têm o coração puro, não deveriam nem estar invocando o nome de Jesus. Por quê? Porque mesmo invocando não estão chegando ao arrependimento. No versículo 23, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram, melhor dizendo, contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir e ser paciente. Olha o que diz no versículo 25, né? Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade. Veja que o 25 é muito interessante. Os que se opõem, ou seja, aqueles que aceitam a verdade de Jesus, aqueles que se opõem, aqueles que aceitam a verdade, essa Bíblia fala que chegarão ao arrependimento e se tornarão conhecedores da plena verdade de Cristo. Ou seja, alguém que se opõe ou que aceita a verdade, aqueles que dão bom testemunho. Esses são aqueles que evitam problema e não que procuram problema. Esses são aqueles que se apresentam como aprovado e não como reprovado. Esses são aqueles que aceitam a verdade e não que seguem a mentira. Esses são aqueles que se apartam da injustiça e não que seguem a justiça. Esses são aqueles que evitam problema e não que procuram problema, como está escrito. Mas alguém só pode chegar ao pleno arrependimento, o pleno conhecimento da verdade, se aceitá-lo de fato a verdade de Cristo, se não for motivo de vergonha nem de escândalo para o Evangelho, mas se for motivo de honra para o nome de Cristo, se for motivo de honra para o Evangelho e não de escândalo. Eu te pergunto, o que você está sendo? Motivo de honra ou de desonra? Você está sendo motivo de honra ou de vergonha para o nome de Cristo? De honra ou de escândalo para o Evangelho? Alguém só pode conhecer a verdade se não estiver sendo motivo de vergonha para o nome de Jesus, se não tiver sendo escândalo para o Evangelho. Somente assim alguém pode chegar ao pleno conhecimento do arrependimento e à plena verdade de Jesus. Ele finalizou no 26 dizendo, preste bem atenção nesse último versículo, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Ou seja, aquele que aceita a verdade de Cristo, que dá bom testemunho, que dá bom exemplo, que não procura problema, mas que evita problema, que não envergonha o nome de Jesus, que não é motivo de escândalo para o Evangelho, que se apresenta como aprovado e não como reprovado, que não está desviado da fé, que não teve a fé pervertida, mas que anda na verdade. Esses se livrarão do laço de Satanás. Mas aqueles que é motivo de escândalo para o Evangelho, que envergonham o nome de Jesus, aqueles que se apresentam como reprovados, que estão desviados da verdade, que dão um mau exemplo, que dão um mau testemunho e que não se afastam das coisas erradas. A Bíblia diz no versículo 26 do capítulo 2 de 2 Timóteo que esses estão presos, completamente dominados por Satanás.
Tomara que você não seja um desses, meus amados. Olha o final. Tendo sido feito cativo por ele para cumprirem a sua vontade. Ou seja, todos aqueles que estão sendo motivo de vergonha por nome de Jesus, que escandalizam o que é motivo de escândalo para o Evangelho. Todos aqueles que infelizmente têm sido motivo de vergonha, que não evita problema, mas que procura problema. Todos aqueles que dão mau exemplo, todos aqueles que dão mau testemunho, todos aqueles que não se afastam do erro, todos aqueles que estão desviados da verdade, achando que estão na verdade. A Bíblia, de maneira muito precisa, chama todas as pessoas. A Bíblia fala que todas as pessoas que são escândalo para o Evangelho e vergonha para o nome de Jesus, a Bíblia fala que essas pessoas estão dominadas por Satanás fazendo a vontade dele. Eu finalizo essa gravação perguntando: a vontade de quem você está fazendo? De Cristo ou do mundo? Que tipo de exemplo você tem sido? Que tipo de testemunho você tem dado? Você tem sido motivo de escândalo ou de honra para o Evangelho? Você tem sido motivo de honra ou de desonra para o Evangelho? Você tem sido motivo de vergonha ou de honra para o nome de Jesus? De que forma você tem se apresentado a Jesus? Que tipo de testemunho ou de exemplo você tem sido? De que forma você tem se apresentado? Como aprovado ou reprovado? Tá bom, querido? Eu queria que você pensasse nisso. Aqueles que são motivo de honra, a Bíblia fala que o Senhor a conhece. Mas aqueles que têm sido motivo de desonra, de escândalo, de vergonha, o Senhor a desconhece, como diz aqui na palavra. Então, cuidado com o testemunho que você tem dado. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o lugar que você frequenta. A Bíblia nos recomenda, uma recomendação da palavra de Deus, se afastar. Porque aqueles que têm sido motivo de escândalo, de vergonha, estão dominados fazendo a vontade de Satanás. Que você possa ouvir essa palavra e que você possa refletir. Que você possa chegar ao pleno conhecimento da verdade de Cristo. Eu vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma reflexão da sua vida e que você possa se perguntar: eu estou sendo motivo de honra ou de escândalo para o Evangelho? Eu estou sendo motivo de vergonha ou de honra para o nome de Jesus? Será que você está sendo conhecido por Cristo ou está sendo desconhecido? Que testemunho você tem dado? Que exemplo você tem dado? Bom testemunho, bom exemplo ou mau exemplo? O que você tem sido? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.